Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, diversos jornalistas, estudiosos estão comentando essa situação bastante tensa aí no norte do país, no Ceará, né? Você tem uma explosão de ataques terroristas promovidos sobretudo por facções criminosas, dado que eu acredito que a maior parte dos líderes dessas facções estejam presos, mas ainda conseguem, vamos dizer assim, manipular as coisas, desfrutam do mesmo poder que tinham antes. Eu acho que até dentro das prisões os caras ainda estão mais seguros para promover isso, porque a ideia que se tem é essa: o cara está preso, então, vamos dizer assim, as ruas, né, as cidades estão mais seguras, quando na verdade não. De dentro da cadeia, vamos dizer assim, se institucionaliza o crime, porque eles estão conseguindo coordenar tudo isso aí, eles estão regimentando cada vez mais pessoas para eles, né? Eles estão podendo comunicar-se uns com os outros, comunicar-se com o pessoal de fora. Então, de certa forma, eles estão seguros para praticar o crime, né? Quer dizer, realmente inverteu a coisa. O professor Olavo já vem explicando isso há anos. Eu acho que há décadas ele já vem explicando isso aí, né? Uma vez lá no... Aliás, quando da reeleição do ex-presidente Luiz Inácio, em 2006, que ele disputava com Geraldo Alckmin, podem lembrar, vocês podem até buscar aí na internet. Geraldo Alckmin era então governador de São Paulo, se não me engano. Começou toda uma onda de violência nesse mesmo nível, terrorista, em São Paulo. Era ônibus queimado, eram estabelecimentos públicos queimados, sendo depredados por bandidos que surgiam do nada, né, fortemente armados, ameaçadores e munidos de substâncias inflamáveis, ameaçando todo mundo. Então, quer dizer, isso aí está há tempos, assim, e é claro que o governo PT não moveu uma palha para resolver esse assunto. Quem começou a sinalizar um resgate intenso e urgente da segurança pública foi o próprio Jair Bolsonaro, um pouco antes dele se candidatar a propor-se como candidato à presidência da República. E ele fez certo. E ele, graças a Deus, conseguiu convencer o juiz Sérgio Moro, que é um estrategista bastante eficaz. Como o pessoal aí, os estudiosos, os jornalistas estão falando, de fato, o juiz Sérgio Moro é um cara que consegue traçar uma meta aí de combate ao crime com eficiência. Mas assim, pegando esse histórico todo, fica evidente que, entre outros crimes promovidos aí pela cúpula do PT, esse é só mais um, né? Não é só um aparelhamento do Estado. O PT promoveu, vamos dizer, conseguiu dar margem para que se prevalecesse esse tipo de situação. O que prevaleceu nesse sentido de segurança pública e do tratamento com os crimes? O que prevaleceu no governo PT? A presença desses grupos de direitos humanos, que passaram a intensificar esse tratamento especializado para os bandidos, não para as vítimas. E, como diz o próprio José Augusto Avelar Coutinho, a questão do senso comum modificado, que é algo intensamente promovido pela Revolução Gramsciana, o professor Olavo também explica isso, e vocês podem ler os livros também de Antônio Gramsci. Você tem lá, por exemplo, eu vou citar um aqui que é Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Ele explica realmente isso. Quer dizer, você vai reorganizando a sociedade, colocando, vamos dizer assim, não reinventando papéis, mas reposicionando os papéis das autoridades, né? Seja autoridade religiosa, política, institucional, né?
e a própria relação dos cidadãos entre si, tudo isso vai sendo colocado, vai sendo assim, reorganizado pelo próprio Estado, como se o Estado fosse Deus. Por exemplo, para Antônio Gramsci, um padre ele exerce uma função social apenas. Não existe Deus para ele. Ou se existe, as ligações com Deus têm que ser cortadas. O comunismo promove isso sempre, né? E então, tudo vai sendo reorganizado de modo que o Estado sabe quando agir. O Estado sabe a hora de se combater o crime ou se vai necessitar combater o crime ou não. O Estado sabe se as pessoas, o Estado vai determinar se as pessoas vão sofrer ou não. Por exemplo, você tem uma onda de crimes acontecendo. As pessoas estão sofrendo e estão apelando para o Estado. Mas o Estado, que detém o monopólio, ele diz não. Nós sabemos o momento que as pessoas, vocês não sabem sofrer, né? Esse sofrimento de vocês não é legítimo. Nós sabemos o momento certo de combater o crime e de apaziguar, né, o sofrimento de vocês. É mais ou menos assim, né? Por exemplo, muitas vezes você vê isso no discurso. Você tem pessoa, você pega aquela débil mental, que é aquela a Márcia Tiburi, né? Ela fala, não, porque tem uma lógica no assalto, né? O assaltante está tirando uma coisa que eu não preciso, porque eu fui, na verdade, contaminado pelo capitalismo, pelo consumismo, pela vida burguesa, entendeu? É assim que eles se tenta modificar o senso comum. Ou seja, ela também é outra, né? Ela faz parte do movimento de esquerda. Então, quando ela começa a falar isso, é uma maneira de se tentar modificar o senso comum. Você tem uma onda de crimes por um lado e você tem uma Zé Mané falando esse tipo de coisa, declarando que tem uma lógica no assalto. Então, é para tentar convencer as pessoas de que se um bandido mete o pé na porta de casa e mete uma arma na tua cara e te ameaça, você tem que concordar com isso. Você não tem o direito de sofrer, porque ele é a vítima da sociedade e os direitos humanos já garantiram isso para ele. Entendeu? É assim que funciona. É isso que eles querem que se pense, né? Então, durante muito tempo, a coisa foi se intensificando nesse sentido e muita gente acreditou nisso. Até que começou, né, as tragédias começaram a vir e as pessoas começaram a não aguentar mais. Tragédias, assaltos, quer dizer, ou como diria Mário Ferreira dos Santos, socialismo tornando a vida das pessoas um verdadeiro inferno, um troço insuportável. Então as pessoas têm limites. Para o pessoal que comanda aí o socialismo internacional, né, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, eles não têm limites mesmo. É como diria o próprio professor Olavo, eles são um bando de psicopatas, né? Eles não têm vamos dizer assim, eles não têm uma consciência moral, né? Eles não são movidos pela piedade. Para eles, o que interessa, né, sendo psicopatas e estando envolvidos com a vida política, o que interessa é a manutenção do poder, né, e determinar o curso das coisas. Então é assim que funciona, e a coisa chegou nesse ponto. Você vê, logo após, como muitos disseram, logo após a posse do Jair Bolsonaro, já se intensificou, já se iniciou e se intensificou uma onda de ataques terroristas no Ceará, Fortaleza. E prontamente o juiz Sérgio Moro já mobilizou um grande contingente das Forças Armadas para começar a combater. E já começaram, de certa forma, a desarticular a coisa. Mas olha o trabalho que ele está dando. Olha o trabalho que essas facções criminosas estão dando. E isso ficou anos assim, anos, coisa, se intensificando, se fortalecendo. E isso vai demorar algum tempo para se conseguir neutralizar todo esse poder, né, devido à institucionalização do crime, a legitimação do crime. O professor Olavo sempre explicou e torna a usar como exemplo aqui, por exemplo, o livro Os Demônios de Dostoiévski, onde se coloca ali o grupo socialista articulando de forma sutil uma série de eventos que promovem o caos
e tentam desestabelecer os valores, os princípios, para em seguida se instaurar um poder socialista, né? Por exemplo, você não vai dizer que é o PT que está comandando essas facções criminosas, mas o PT favoreceu direta ou indiretamente esses grupos. E é assim que funciona. Entende? Então isso não vai cair na conta do PT diretamente. Eles podem negar até o fim esse envolvimento, mas isso favorece o PT, porque o PT favoreceu isso aí, né? Porque a questão é exatamente se estabelecer, se instaurar um regime vitalício, um regime de tipo totalitário, socialista e vitalício no país, como ocorreu em outros países e, né, qualquer um que tenha 12 neurônios funcionando e estude um pouquinho de história sabe, né, o resultado, o efeito do totalitarismo em outros países. Você tem Cuba, você tem a Rússia, você tem a China, você tem na Albânia, por exemplo, na Albânia, né, no Heaven Rocks, lá, as igrejas milenares foram transformadas em quadras de basquete, né? As pessoas que contestam o Estado são presas e podem ter pena de morte decretada, e os casamentos são todos determinados pelo Estado. Ou seja, aquilo é um inferno, né? Ou é o paraíso para os masoquistas, né? É isso. Então tem que ser muito masoquista para desejar um regime totalitário no país. Então, pelo menos, graças a Deus, já está havendo alguma mudança a partir do governo Bolsonaro, né, e a partir da própria presença do juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça, que vai conseguir, vamos dizer, vai pelo menos já numa ação inicial, já está conseguindo fazer frente, bater de frente com o crime ali e conseguindo já prender uma boa quantidade de pessoas que estão diretamente ligadas essas facções. E, quiçá, né, com o tempo, e desarticulando, desaparelhando o crime de dentro das instituições prisionais. Era isso.